Olá, aqui é Leone Menezes e agora nós vamos falar um pouco sobre a paleta e trabalhando com cores aqui no CorelDRAW. Bom, como eu já tinha dito anteriormente, nós temos dois padrões de cores que nós trabalhamos normalmente. Temos o RGB, que normalmente você vai usá-lo para arquivos, para trabalhos que vão ser usados no meio digital. E nós temos o padrão CMYK, que ele vai ser usado para fazer impressão, seja aí na sua impressora, na sua casa, ou uma impressão profissional em larga escala numa gráfica. A diferença desses dois padrões é que o RGB ele foi desenvolvido para ser usado em telas, então ele foi projetado especificamente para telas. As telas usam as luzes, os LEDs ali das telas, dos monitores, para criar essas tonalidades de cores. Já o processo aqui da CMYK, ele é usado através de pigmentação, ou seja, através de tintas que é impressa ali, que é pintado através do papel. Então, ele tem tanto a limitação dessas tintas, do pigmento que vai ser usado, e também da tela que vai ser o papel. O padrão CMYK, ele consegue reproduzir muito menos cores do que o padrão RGB. Se eu não me engano, o padrão RGB ele consegue reproduzir mais de 16 milhões de tonalidades de cores, enquanto que o CMYK, eu não sei te especificar quantas cores, mas muito limitado em relação aqui o RGB. Aqui para você ter uma ideia de como funciona o processo de impressão do CMYK, eu posso até te mostrar aqui através aqui da separação de cores no CorelDRAW. Se você vier aqui na impressão e visualizar a impressão e ativar aqui a separação de cores, você vai ter uma visualização como que esse arquivo é imprimido ali na gráfica. Normalmente, nessas gráficas mais antigas, principalmente, eles imprimem uma cor, por exemplo, eles imprimem o ciano. Na realidade, voltando aqui, eles vão pegar esse arquivo, eles imprimem direto numa chapa de, se eu não me engano, de alumínio, colocam na máquina e vão imprimindo cada cor dessa. Vão imprimir o ciano, depois o magenta, o amarelo e depois o preto. Aí já tem diversos tipos de máquinas. Tem as máquinas que imprimem somente uma cor, tem máquina que imprime duas cores e tem as máquinas que imprimem aí já 4 cores, até frente e verso de uma vez. Mas para você ter uma ideia, nessas gráficas menores, normalmente eles vão ter uma máquina que imprime uma cor. Então eles vão imprimir o ciano, vão limpar a máquina, colocar magenta, imprimir o magenta, limpar a máquina, colocar o amarelo e assim por diante, até que ele tenha o resultado final. Então, se você pega um arquivo em RGB e envia para a gráfica e a gráfica não olha, não observa esse detalhe, o resultado final que você vai ter vai ser as tonalidades das cores vão ser muito diferentes das que você tinha expectativa de ver. Já ao contrário, se você fizer um arquivo, um trabalho em CMYK e exportar para ele ser usado no monitor, por exemplo, aí uma campanha para rede social, você fez essa campanha toda em CMYK. E se você exportar essa campanha para ser mostrada ali na web, para ser mostrada ali na rede social, ela vai ficar perfeita, porque o padrão RGB consegue reproduzir todas as tonalidades do padrão CMYK. Aqui uma opção que nós já tínhamos falado anteriormente é aqui a cores de prova. Se eu ativar ela aqui, você vai observar, não sei se vai dar para você observar aí, mas você pode fazer o teste aí no seu CorelDRAW. Você pode abrir, criar arquivos em RGB e ativar e desativar aqui a cores de prova, que você vai ter uma noção maior de qual que vai ser a diferença ali na gráfica. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, isso aí vai depender de todo o processo. Aqui normalmente nós não deixamos o cores de provas aqui ligados porque ele vai pesar um pouco mais o seu CorelDRAW. Então normalmente nós trabalhamos com ele desativado e depois, se você quiser, no final, se você quiser ver como que vai ficar mais ou menos ali a impressão, você ativa aqui que você vai ter uma ideia.
Acredito que tenha ficado claro porque que se usa o processo RGB e o processo CMYK. Qualquer dúvida que você tiver, você pode postar aqui que nós vamos te esclarecer. Indo aqui agora para a parte do CorelDRAW, a parte prática, nós vamos mostrar um pouco de como que você vai trabalhar com a paleta do CorelDRAW e como que você vai aplicar essas cores e alguns atalhos que você pode usar quando você estiver trabalhando aí no dia a dia, vai facilitar bastante a sua vida. Eu vou abrir aqui um retângulo e nós vamos falar aqui de alguns processos. Esses processos você já deve estar cansado de saber, mas eu vou repetir aqui para você ter uma ideia maior. Vou aumentar aqui o contorno um pouco. Bom, aqui para você aplicar a cor em um objeto, você vai selecionar esse objeto. Deixa eu alinhar aqui. Você vai selecionar esse objeto, vai vir aqui na paleta de cores e selecionar uma cor. Então você vai clicar com o lado esquerdo do mouse e você vai aplicar uma cor de preenchimento. Você pode então clicar, caso a cor que você queira não esteja aparecendo aqui, você pode clicar nessa setinha dupla, certo? Aqui nós temos uma setinha dupla, você clica nela e aqui vai abrir outras opções para você aplicar essa cor. Então, basta você clicar na cor que ele vai aplicar, clicar com o lado esquerdo do mouse e essa cor vai ser aplicada. Caso você queira alterar a cor do contorno, então você pode escolher a cor que você quer aplicar e clicar com o lado direito do mouse. Então, com o lado esquerdo, você altera a cor do preenchimento e com o lado direito do mouse, você vai alterar a cor do contorno. Isso vai funcionar tanto para a paleta padrão do Corel, como também aqui para a paleta do documento. Se você clicar aqui tanto do lado esquerdo, altera o preenchimento, e do lado direito, você vai alterar aqui o contorno. Então, acredito que isso você já sabe e já tinha ficado claro. Porém, aqui vamos supor que você esteja aqui trabalhando com esse tom de azul celeste, porém esse tom de azul celeste não é exatamente o tom que você queria. Então, você pode vir aqui no azul, clicar e segurar com o lado esquerdo do mouse, e quando aparecer essa telinha aqui de cores, você pode soltar. Então, aqui eu não estou segurando nenhum lado do mouse mais. E aqui você pode escolher entre esses diversos tons de azul que aparece aqui para você. Então, se você quer um tom mais escuro, você pode vir aqui e clicar que ele vai ser aplicado esse tom mais escuro de azul. Mas esse ainda não é o tom que eu quero um tom um pouco mais escuro. Então você volta aqui no azul, clica, segura, apareceu a telinha que você solta e você pode selecionar um tom aqui um pouco mais escuro de azul. Selecionou? Ah, é esse então. Então esse é o azul que eu queria. Mas aqui esse tom de contorno aqui não é o contorno que eu quero. Eu queria um tom um pouco mais escuro, aqui do que esse azul do preenchimento. Então vamos voltar aqui na barra de propriedades, nós vamos clicar, segurar com o lado esquerdo e agora sim nós vamos usar o lado direito do mouse para alterar a cor do contorno. Então você pode escolher a cor e clicar com o lado direito do mouse que vai ser aplicado. Então, nós temos tanto o preenchimento como também o contorno. Isso vai funcionar tanto aqui na paleta padrão, como aqui também na paleta do documento. Então, você pode clicar e segurar com o lado esquerdo do mouse. E agora você pode definir se você quer escolher a cor de preenchimento. Se for preenchimento, você clica com o lado esquerdo. E se for contorno, você clica com o lado direito, que ele vai aplicar essa cor para você. Bom, além dessas cores, além desses dois atalhos que você tem para escolher cores diferentes, você também pode aplicar cores usando atalhos aqui da barra de status. Se você selecionar
por exemplo, um objeto, você tem aqui na barra de status tanto a cor do preenchimento, como também a cor do contorno. Se você quer aplicar essa cor a um outro objeto, você pode simplesmente clicar, segurar aqui na barra de status, na pré-visualização da cor, e arrastar até o objeto que você quer que essa cor seja aplicada. Se esse for o objeto que você quer aplicar a cor, basta você soltar sobre ele que a cor vai ser aplicada. Você pode aplicar tanto, deixa eu alterar aqui o contorno, você pode aplicar tanto a cor de preenchimento como também a cor de contorno. Então, se eu selecionar esse objeto aqui, clicar sobre a cor de preenchimento, arrastar até o contorno, ele vai ser aplicado também sobre o contorno. Da mesma forma, se eu pegar a cor de contorno, clicar, arrastar e soltar sobre o preenchimento vai ser aplicado com aquela cor. Eu também posso usá-lo para aplicar a cor aqui no contorno. Então, eu posso usar esses dois atalhos, tanto para aplicar a cor, como também para aplicar gradiente ali, degradê. Bom, esses são alguns atalhos que você pode usar para facilitar um pouco ali o seu trabalho, e é importante que você não fique aqui somente preso a essa paleta, porque seus trabalhos vão ficar bastante feios. É interessante que você procure cores e tonalidades diferentes para que o seu trabalho fique mais bonito. Passando aqui para frente, melhor dizendo, nós vamos agora falar sobre aquelas ferramentas que nós não tínhamos falado quando nós estávamos estudando aqui a barra de ferramentas, tanto a preenchimento interativo e também a editar preenchimento. Vamos até usar um exemplo aqui mais didático. Eu vou copiar esse objeto que nós estamos estudando aqui, e vamos supor que esse azul aqui não era exatamente o azul que você queria. Você queria um azul talvez um pouco mais escuro, mas ele não tem, se você clicar, segurar aqui, ele não está aparecendo aqui exatamente o azul que você queria. Então você pode vir aqui na barra de status, onde tem a cor, você pode dar um duplo clique e ele vai abrir a janela aqui de editar preenchimento, que é a mesma opção que nós temos aqui, do preenchimento interativo, e também editar preenchimento, que abria exatamente essa caixa aqui para nós trabalharmos com a cor. E aqui você pode trabalhar e escolher a tonalidade que você quer. Aqui, para ficar até mais fácil para você ver, você pode clicar aqui nessa parte de cima, principalmente aqui, se você clicar aqui no título e arrastar, você vai conseguir ver a cor de acordo com que você posiciona esse ponto aqui para escolher a cor. Então você pode escolher um tom mais escuro, um tom mais claro, e pode selecionar a cor ali de acordo com o seu interesse. Você pode ir navegando aqui e aplicando essa cor. Além dessa cor aqui, caso você mude de ideia, queira outra cor, você também pode usar esse controle aqui para ir alternando entre as cores e selecionar uma cor diferente. Observe que aqui nessa pré-visualização nós temos a cor atual que está no documento e a cor nova que você está selecionando. Então, se você quiser aplicar essa cor, basta você clicar OK, que essa cor vai ser aplicada. É interessante lembrar que essa função ela vai trabalhar somente com a cor de preenchimento. Caso você queira alterar a cor do contorno, você vai ter que vir aqui nessa outra opção. Então aqui você vai clicar aqui na pré-visualização da cor e ele vai te dar aqui a opção de trabalhar com a cor do contorno. Essa opção aqui nós já tínhamos até falado em aulas anteriores aqui. Aqui você pode selecionar a cor que você quer de contorno e basta dar um OK que a cor vai ser aplicada. Porém, aqui, diferentemente aqui com a editar preenchimento, a caneta de contorno aqui, ele não vai te dar uma pré-visualização ao vivo aqui no documento que você está trabalhando. Ele vai te dar somente essa pré-visualização que nós temos aqui. Então, voltando aqui para a janela de editar preenchimento, você tem aqui a pré-visualização,
Aqui, se você escolher uma outra cor aqui, você pode inverter essas cores e você pode usar também o conta-gotas para copiar a cor de um documento específico. Caso você queira copiar uma cor, você pode arrastar a janela aqui, pegar o conta-gotas e selecionar a cor que você quiser. E ele vai ser aplicado aqui no pré-visualizador. Aqui ela está sendo aplicada, mas se eu cancelar, ela vai voltar para a cor original. Acredito que aqui tenha ficado claro. Para você selecionar uma cor, basta você clicar na tonalidade mais próxima da cor que você quer, ou você pode ir deslizando o controle aqui para ver cores diferentes e selecionar essa cor. Se você observar aqui, nós estamos com o modelo CMYK selecionado, então você pode escolher entre outros tons aqui. Você pode escolher o tom RGB, então aqui você vai conseguir aplicar uma cor no padrão RGB. Esses outros padrões aqui não são tão usados no seu tom de cinza, mas o tom de cinza você já tem eles aqui que você pode ir mesclando aqui as cores de acordo com a sua necessidade. Até falando em tom de cinza, eu lembrei de uma outra opção que nós temos aqui que eu não tinha falado anteriormente. Nós temos aqui alguns atalhos que você pode usar, por exemplo aqui, você pode usar a tecla Ctrl do seu teclado para ir acrescentando cores aqui. Então, por exemplo, se você queria um azul mais claro, você pode segurar a tecla Ctrl do seu teclado e ir clicando e acrescentando um pouco mais de cor. Então você pode acrescentar aqui um pouco mais de azul, ou você pode, segurando o Ctrl, a tecla Ctrl do seu teclado, você pode ir clicando e você vai adicionando aqui um pouco de vermelho. Eu lembrei disso porque normalmente, quando nós estamos trabalhando aqui, por exemplo, com 50% de preto, e você quer adicionar um pouco mais de preto, você pode vir aqui, por exemplo, no preto, eu seguro o Ctrl e vou acrescentando um pouco mais de preto. Se você observar aqui na barra de status, toda vez que eu clico, ele vai aumentando um pouquinho o preto. Então, você pode usar esse atalho para que você consiga fazer uma mistura de cores. Você pode misturar, então, qualquer cor. Se eu quiser acrescentar um pouco de magenta no preto, eu posso segurar o Ctrl e acrescentando o tanto de magenta que eu quiser ali. Só acrescentando essa opção que eu não tinha lembrado de explicar para você. Aqui, como eu tinha dado um OK, se você observar aqui, nós mudamos para o padrão de cor aqui RGB. Inclusive aqui, se eu segurar, se eu ativar aqui a cores de prova, você vai ver um pouco da diferença de tonalidade. Vou aproximar aqui um pouco, talvez fique melhor para você ver. Então vamos voltar aqui. Então nós temos esses dois padrões que são mais usados e o tom de cinza aqui que normalmente você não vai usar porque você tem os tons de cinza ali e você pode usar o atalho Ctrl para ir alternando ali entre as cores até chegar à tonalidade que te agrada, que é a melhor tonalidade ali para o seu trabalho. Vamos voltar aqui para o CMYK. E aqui nós temos algumas opções de visualizadores de cor. Esse que está ativado aqui é o HSB, é o padrão. Você pode alterar aqui para que te mostre o brilho, baseado em brilho. Então, se você selecionar, aqui você vai ter as cores. Você pode aqui, então, aqui navegar entre as cores. E você tem aqui nos controles, ao invés de navegar nas cores, você pode aumentar ou diminuir o brilho, a luminosidade dessas cores e escolher aqui a cor que você quiser. Aqui nós temos também o baseado em círculo, que funciona da mesma forma, que você escolhe a cor e aumenta ou diminui o brilho. Nós temos o RGB aditivo, que ele vai funcionar aqui nesse padrão de 3D. E nós temos aqui também o CMY e o CMYK aqui. Você pode aqui navegar através dos controles até chegar à tonalidade que você quiser, navegando aqui entre cores quentes e cores frias. Mas eu acho que o mais prático é o padrão, mas aí vai de acordo
com cada pessoa, o que você achar melhor de trabalhar. Aqui nós temos novamente o padrão, os padrões, você pode escolher aqui o que você quiser. Aqui nós estamos com o CMYK ativado. E caso você queira fazer as misturas, caso você tenha a quantidade de cores que deve ir em cada tonalidade dessa, você pode vir aqui tanto utilizar esse controle, você pode clicar, segurar sobre ele e você consegue deslizar para você ajustar a cor ali de acordo com o que você precisar, ou você pode também aqui selecionar e digitar a quantidade que você quiser. Do lado aqui nós vamos ter uma pré-visualização dessas cores. Aqui, se você observar, ele está mostrando a cor hexadecimal dessa cor. Por exemplo, se você estiver trabalhando aí num site, por exemplo, e quiser usar uma cor, você pode utilizar essa cor, esse código aqui, e lá no CSS você pode acrescentar essa cor que vai sair exatamente essa cor aqui para você. Você pode escolher aqui o RGB ou outros padrões aqui para ele mostrar a quantidade de cor. Aqui você pode escolher entre a paleta de documento e a paleta de estilo. E logo aqui abaixo você pode escolher a cor que você quer através do nome. Então você pode, se você selecionar aqui, por exemplo, carmim, ele vai apresentar aqui a cor carmim para você. E você ainda pode ajustar aqui. Lembrando que essas cores são as mesmas que nós temos aqui na paleta padrão do CorelDRAW. Bom, e aqui, além do misturador de cor, nós temos também aqui a opção de harmonização de cores. O harmonizador de cor, ele vai te apresentar algumas cores onde você consegue uma harmonia maior dentro daquele trabalho que você estiver fazendo e de acordo com aquela cor que você selecionar. Se você observar aqui, nós estamos com a opção de pentágono selecionado, mas aqui você pode selecionar, por exemplo, a primária, que ele vai te mostrar uma cor, e aqui você pode escolher entre cores mais quentes e cores mais frias. Aqui, para você ter uma ideia, ele é dividido em duas cores. Se você selecionar aqui, por exemplo, o complementar, ele vai selecionar uma cor quente e uma cor fria. Então, aqui nós temos o azul, que é uma cor quente, e nós temos aqui o verde, que é uma cor fria. Então, se você vir aqui e selecionar qualquer cor aqui que você quiser e dar um OK, essa cor vai ser aplicada no documento. Então, se eu selecionar esse vermelho aqui e dar um OK, essa cor vai ser aplicada. Voltando aqui, nós estamos no complementar. Então, você de um lado vai ter uma cor quente, do outro mais fria, que você pode complementar. E aqui, não necessariamente você vai precisar usar todas essas cores nos seus documentos. Então, se você estiver criando um documento ali, você quer uma sugestão de cor que combine, você pode usar essa ferramenta, que ele vai te dar algumas opções ali para você mostrar. E você define a cor predominante, a cor menos predominante, que vai ser somente um detalhe. Aí vai de acordo com o trabalho que você estiver fazendo e com o sentimento ali que você quiser passar para a pessoa. Além aqui da complementar, nós temos a triângulo, onde ele vai fazer aqui duas combinações de quente e uma de fria. Aqui você ainda consegue girar esses pontos. Observe aqui que eu posso selecionar duas cores frias e uma quente, ou você pode trabalhar especificamente num ponto. Você observe que, de acordo com o que você passa o mouse, ele vai mostrar uma mãozinha ali. E quando aparecer essa mãozinha, você pode clicar, segurar e arrastar, que você consegue movimentar esse ponto ali de acordo com o que você quiser. E, novamente, se você quiser movimentar, basta você clicar, segurar e arrastando ali, que você consegue ver as sugestões de cores que ele vai te dando aqui. Aqui nós ainda temos o triângulo 2. Triângulo 2 que ele vai te apresentar uma opção um pouco diferente. E temos tanto o retângulo e também o pentágono, que ele vai te sugerir ali entre 4 e 5 cores. E aqui na variação, observe que nós estamos aqui com a opção de mais claro selecionado. Então, ele vai te apresentar a cor e vai apresentando tonalidades um pouco mais claras.
Você pode selecionar aqui para que essas tonalidades vão ficando mais frias. Você pode escolher mais quentes, mais escuro, mais claro, que é o que nós estamos, e também as cores com menos saturação. Além aqui de você poder selecionar aqui o modelo que você quer, tanto RGB ou outro formato. E você tem aqui também a opção de escolher entre essa roda de cores aqui para misturar as cores, ou também entre o misturador de cores e entre a roda de cores aqui, a harmonização de cores para você ir trabalhando as cores ali e chegar na tonalidade que você quiser. Aqui essas funções são as mesmas e aqui a diferença é que você pode escolher a quantidade de tonalidades que ele vai apresentar para você. Se você quiser que ele te mostre menos tonalidades, somente movimentar aqui, diminuir aqui a quantidade que você quer que apareça. Então, se você coloca 5 aqui, ele já vai aplicar, nem precisa de apertar Enter. Aqui nós ainda temos algumas opções de cores, de Pantones, por exemplo. Aqui você pode escolher entre outras paletas. Se você observar aqui, nós temos diversas paletas, desde a padrão CMYK, onde você pode ir trabalhando as cores aqui. Essas cores são bem próximas às que você seleciona aqui quando você clica e segura. Nós temos aqui as paletas RGB padrão e nós temos aqui, como você tinha visto, as paletas da Pantone, que são cores que são criadas, porém essas cores aqui dão um pouco de problema quando você vai imprimir numa gráfica no padrão CMYK. Essas cores da Pantone são quando você precisa de cores específicas. Se você selecionar aqui, por exemplo, nós temos aqui alguns padrões de cores. Normalmente temos aqui o Code e o Uncode. Esses codes aqui são para ser impressos no papel. Então nós temos aqui esses Pantones e esse CMYK aqui também, que você pode usar. A diferença desses Pantones é que eles vão ser usados quando você precisar de uma cor específica. Por exemplo, se você for imprimir o vermelho da Coca-Cola, se você precisar daquele vermelho específico, eles vão te passar o vermelho Pantone da Coca-Cola. Então, eles vão usar aquela impressão e vai ser impresso ali aquele vermelho sem nenhum tipo de variação. E você não consegue fazer isso com o padrão CMYK. Se você, por exemplo, selecionar aqui uma cor Pantone aqui, que você selecione, vamos selecionar aqui, por exemplo, essa cor. Se você selecionar essa cor e aplicar esse rosa, se você selecionar aqui a opção para cores de prova, você vai ver que ela vai ficar um pouco diferente. Então, você vai ter uma variação nesses Pantones. Aqui normalmente é a mesma coisa, você pode desativar aqui para mostrar o nome e ele vai mostrar mais cores. Você pode alterar aqui o tingimento, que ele vai alterando aqui a posição de acordo com que você vai movimentando o tingimento. Você vai conseguir visualizar cores diferentes, mais próximas, que tenham essas configurações. Além aqui da opção de preenchimento uniforme, nós temos aqui também a opção de preenchimento de gradiente. Aqui você pode fazer configurações, você pode tanto vir aqui nessa barrinha aqui na pré-visualização, escolher alguns padrões que o CorelDRAW aqui já te oferece. Basta você clicar que você vai conseguir visualizar esse padrão. Se você der um OK aqui, ele vai aplicar essa cor para você. Você pode até arredar a janela aqui para o lado, que você vai ver como que fica o efeito aplicado. Deixa eu cancelar aqui para voltar para Vamos voltar aqui para a opção de gradiente. Você tem aqui, além do linear, você tem a opção aqui de elíptico. Ele vai ficar então redondo. Você tem a opção de cônico. E você também tem a opção aqui de retangular, aqui de quadrado. Aqui nessa pré-visualização, se você clicar, segurar e arrastar, você consegue movimentar esse efeito. Então você pode até arredar aqui a janela para o lado,
que você consegue ver esse efeito aqui sendo aplicado em tempo real ali no documento. Além dessas opções, você pode escolher aqui entre espelho, repetição e inversão, que depois nós vamos ver essa opção. Aqui para mudar de cor, você pode selecionar o ponto que você quer alterar a cor. Então, se você quer alterar esse rosa, você pode clicar sobre ele e aqui você vai ter a opção de alterar essa cor. Então, você pode selecionar outra tonalidade, você pode navegar aqui e selecionar uma opção diferente, ou você pode também usar o conta-gotas. Basta você clicar no conta-gotas, vir aqui selecionar a cor que ele vai ser aplicada para você. Aqui você pode ir misturando essas cores. E aqui você ainda tem as mesmas opções aqui que nós já vimos aqui para você ir alterando essas cores. Feita a alteração, basta você clicar aqui do lado de fora que ele vai ser aplicado. Você pode alterar tanto essa cor como também essa cor. Observe aqui que ele está branco. Eu cliquei sobre ele e você pode vir aqui, por exemplo, e deixar ele com um tom mais vermelho e essa tonalidade vai ser aplicada para você. Aqui você ainda tem a opção de trabalhar a transparência desse nó. Você pode deixar esse nó transparente. Se eu diminuir aqui, observe que ele ficou transparente e ele está me mostrando aqui os detalhes que nós temos ali atrás. E aqui você vai poder ajustar o distanciamento em cada ponto. Aqui eu botei para 100, mas deveria ser 0. E aqui, caso você tenha que abrir um novo ponto para fazer um trabalho específico, basta você dar um clique que você consegue criar um novo ponto aqui, onde você pode alterar essa cor. Aqui é interessante que você veja que, de acordo com o que você clica ali, ele vai copiar uma cor específica daquele ponto. Caso não seja a cor que você queira, você pode voltar aqui e selecionar uma cor diferente que ele vai ser aplicado. Aqui você ainda tem esses controles onde você pode alterar como que essas cores vão funcionar aqui, deixar ele mais próximo, as cores vão ficar mais compactadas, ou deixar as cores aqui mais espalhadas. Você pode tanto trabalhar por aqui ou também através desse controle aqui. Aqui você vai alterar como que essa mistura é feita, se é linear, se é sentido horário ou sentido anti-horário. E aqui nós temos a opção de espelho, repetição e também, aqui até não deu muito para você ver, deixa eu alterar aqui e vai ficar melhor. Nós temos aqui espelho, a repetição, que ele vai repetir, e a inversão, onde ele vai inverter as cores. Aqui, se você der um OK, você ainda consegue, nossa, ficou bastante feio, né? Mas vamos trabalhar nele aqui. Você ainda pode vir aqui na ferramenta de preenchimento interativo e você consegue alterar tanto a forma, o posicionamento, clicando e arrastando, e também as cores. Por exemplo, se aqui você queria um vermelho mais vermelho, você pode clicar aqui. Se aqui você queria um vermelho mais escuro, então você pode selecionar esse ponto, clicar, segurar sobre o vermelho e aqui você consegue selecionar um vermelho mais escuro. E aqui se você queria outra cor, então você seleciona, vamos aqui colocar um vermelho também, e aqui ficou esse efeito. E aqui você consegue aumentar e diminuir e fazer aqui diversas configurações até chegar ali o ajuste que você queria. Aqui você ainda consegue achatar esse efeito. Aqui também é interessante observar que como a cor, você também consegue copiar um gradiente para um outro objeto. Ao invés de selecionar aqui o conta-gotas de atributo ou vir aqui em efeitos, copiar efeitos, você pode simplesmente clicar, segurar, arrastar e soltar sobre o objeto que você quer copiar esse efeito e esse efeito vai ser aplicado ali. Então, você só não vai conseguir aplicar esse efeito aqui no contorno. Se você clicar, segurar e arrastar, ele vai aplicar somente uma cor, ele não vai aplicar o efeito ali de gradiente. Voltando aqui,
Em relação aqui ao contorno, você consegue aplicar, porém você teria que vir aqui em objetos e converter esse contorno em objeto. Aí sim você conseguiria manipular como se fosse um objeto aqui com preenchimento. Mas aí posteriormente nós falamos sobre isso. Aqui você pode alterar também o fluxo desse degradê. Deixa eu alterar aqui para ele ficar mais bonitinho, porque ele está muito feio. Aqui você pode alterar o número de etapas que ele vai fazendo aqui, o número de linhas. Não sei se linha seria o melhor termo, mas seria as etapas que vai ser na impressão. Então, se você diminuir muito aqui, vou deixar aqui, por exemplo, 5, ele vai aparecer um pouco mais as etapas. Então, aqui você pode ajustar ou, dependendo ali do que você quiser fazer, você já deixa a configuração padrão. Aqui você ainda pode alterar a aceleração desse efeito. E aqui você consegue fazer algumas das configurações que nós já vimos ali. Você consegue aumentar a largura do preenchimento, você pode aumentar a altura do preenchimento, aqui você pode acrescentar uma inclinação, e aqui você pode tanto definir as posições e também a rotação. Aqui, caso você queira trabalhar um efeito de forma diferente, você pode desativar o cadeado aqui, que você consegue aplicar um efeito diferente e ele vai ficar ali desproporcional. Mas aqui vai de acordo ali com a sua necessidade. Além aqui da ferramenta de editar gradiente, nós temos aqui também a preenchimento de vetor. O preenchimento de vetor, ele vai criar um padrão de vetor, que você pode ver aqui que nós temos algumas opções que o CorelDRAW nos oferece aqui, e você pode criar um e também salvar aqui no CorelDRAW para você poder usar posteriormente. Aqui você ainda consegue invertê-lo tanto horizontalmente como também verticalmente aqui. Aqui são basicamente as mesmas opções que nós já tínhamos. Além aqui da opção de preenchimento em vetor, nós temos aqui também a preenchimento em bitmap. Aqui você pode escolher algumas das configurações que tem aqui e você pode fazer algumas alterações. Por exemplo, aqui você pode deixar para que ele fique radial ou use aqui tanto radial quanto o linear. E você aqui pode também alterar como que, por exemplo, a cor, o brilho, a luminosidade e a cor vão funcionar aqui. Basta você selecionar a opção que você quer, por exemplo, aqui é de cor. Você pode selecionar e alterar ou diminuir a cor. Aqui não fez muita opção, vamos selecionar aqui luminosidade. Então aqui ele vai deixar uma luminosidade maior ou menor, e você pode ir ali ajustando de acordo com a sua necessidade. Nós temos aqui o preenchimento de padrão de duas cores, então você pode aqui selecionar um objeto. Deixa eu alterar as cores aqui. Deixei ele aqui preto e branco. Então você pode pegar esses padrões e você pode selecionar a cor que você quer que ele fique. Então, por exemplo, aqui vou colocar um azul e branco, ou você pode selecionar outra cor ali e criar esse preenchimento. Aqui são as mesmas opções e aqui tem a opção de transformar com objeto. Aqui, por exemplo, se você der um OK, toda vez que você aumentar, ele vai ficar de um formato diferente. Por exemplo, se você quer que ele fique nesse mesmo formato, ou melhor, vamos diminuir aqui um pouco, para que ele apareça somente um. Então, se você tentar aumentar aqui, ele vai aparecer mais objetos. Então, se nós viermos aqui e selecionar a opção de transformar com objeto, toda vez agora que eu aumentar, ele vai manter aquele mesmo desenho que estava aparecendo para nós. Voltando aqui, nós temos aqui também a opção de preenchimento de textura, onde ele vai te dar aqui algumas opções de texturas.
aqui você tem alguns exemplos que você pode escolher. Aqui, sinceramente, normalmente não se usa esses efeitos porque eles são bastante feios, mas você pode aqui talvez precisar em algum trabalho específico e selecionar algum trabalho desse para usar. Além aqui da opção de preenchimento de textura, nós temos aqui as opções de PostScript. Aqui você tem diversas opções de desenhos aqui que você pode escolher para usar. Você pode simplesmente selecionar e dar um OK, que esse efeito vai ser aplicado no objeto que você tiver selecionado. Voltando aqui, você ainda consegue fazer algumas configurações. Você consegue alterar o número de objetos. Se você observar aqui, de acordo com que eu aumento, ele vai aumentando aqui. Aqui na pré-visualização ele não está aumentando, mas se você quiser clicar em atualizar, ele vai atualizar ali para você. E você pode alterar aqui o número máximo e também o número mínimo que vai aparecer ali para você. Chegado no resultado final, basta você dar um OK aqui e vai ser aplicado para você. Bom, essas são as ferramentas de cor, são tanto as paletas de cores aqui, como trabalhando com cores, alguns atalhos que eu passei para você. Se tiver algum que eu tenha esquecido, posteriormente eu vou falar para você, mas os principais atalhos que usa são esses, tanto o de clicar aqui e segurar, selecionar um objeto, onde você pode ver aqui tonalidades de cores diferentes para aplicar. Deixa eu escolher esse vermelho. Você pode usar o atalho Contour para misturar essa cor com uma cor diferente. Você pode arrastar essas cores aqui da barra de status para o objeto, para facilitar um pouco para você. Bom, e é isso. Vá lá e pratique para você absorver esse conhecimento. Ficando por aqui, até a nossa próxima aula.